Amigos do portal piauihoje.com, o portal que conecta você ao mundo, nós estamos iniciando mais uma entrevista, desta vez com um convidado especial. Nós vamos falar aqui com o Ayrton Costa, diretor de Prevenção e Mitigação da Defesa Civil do Estado do Piauí. O Ayrton também é professor da UESP e é climatologista. Tudo bem, Ayrton? Tudo bem, Brandão? Tudo bem a todos aqui que acompanham essa sintonia desse programa. Já estava com saudade, né? É. Desde a última gravação que a gente fez aqui. Aqui comigo a minha colega Malu. Tudo bom, Malu? Tudo bem, Brandão? Tudo bem, Ayrton? Seja bem-vindo ao Portal Piauí O hoje. homem do tempo, né, Malu? O homem do tempo. Ayrton, nós vamos iniciar aqui. Nós tivemos um período agora de final de chuvas aqui na nossa região, aqui em Teresina, região norte, e que o que ficou claro, que eu observei, é que o nível, a quantidade de chuvas foi insuficiente para encher lagoas, igarapés, riachos. Na minha região onde eu moro, por exemplo, aqui na zona rural, o que era água no ano anterior, hoje não tem mais. O que foi que aconteceu? Olha, nós tivemos uma temporada irregular. A gente diz que essa irregularidade ela foi temporal e espacial. O que é a irregularidade espacial? É que a chuva ela ficou concentrada ali na região próximo do Alto Parnaíba do Maranhão, região, um pedaço da Matopiba, e no mais ali no Vale do Longar, um pouco para Grande Teresina. De tal forma que todo o sertão e parte do Cerrado não choveu. A irregularidade temporal significa que ao longo do período chuvoso, dos 4 meses que compõem a quadra, nós tivemos várias interrupções, várias pausas, bastante danosas para a agricultura, que a gente chama de veranico. Então, essas duas condições, a distribuição desigual no território e a distribuição desigual no tempo, fez com que nós tivéssemos um quadro de agravo, de estiagem brutal, que a gente não via desde 2012 e 2016, que foram as duas últimas ocorrências de seca e estiagem com alto impacto sobre a economia. E essa irregularidade está muito vinculada, Brandão, às condições de mudança que estão operando na atmosfera, né? As mudanças climáticas têm essa pegada. Que estão sendo radicais no mundo inteiro, né? Exatamente. É 8 ou 80. Quando não vem muita chuva, é pouca chuva. De tal forma que nessa contabilidade a gente ficou com a parcela da pouca chuva, né? Lamentável. Nós estamos entrando num período de seca ou ainda não? Olha, nós já temos o Piauí, ele é muito vasto no Tem uma sentido. diferença aí entre Tem. seca e estiagem, né? Tem, Queria que você são, explicasse. são terminologias climáticas, os dois são fenômenos climáticos, não é fenômeno meteorológico, meteorológico é rápido. E tanto a estiagem como a seca, elas estão relacionadas ao fim de um período chuvoso ou à qualidade ruim de um período chuvoso. De forma natural, todas as vezes que o período chuvoso termina, começa o ciclo de estiagem. Então seria o abreviamento, o cancelamento da chuva e o início da fase seca. Porém, a seca, Brandão e Malu, nós estamos lidando com um fenômeno severo. A seca significa que você tem uma perda rápida do verdor da vegetação, uma perda rápida da umidade do solo e uma perda ainda maior por evaporação da água de barragens e rios. Isso provoca um impacto brutal na agricultura e um impacto ainda mais acentuado na pecuária, na criação do bovino, né, do caprino, que para a nossa realidade do Piauí é a base econômica de muitos municípios. A previsão nossa de seca braba para esse ano? Sim. Por quê? Porque nós tivemos a condição irregular, então somou-se a estiagem, que é o processo natural, a uma restrição forte de umidade, e nós estamos caminhando agora, passando esses meses, naturalmente de junho e julho, que a gente ainda tem uma brisa, que a gente ainda tem uma condição agradável na madrugada, a gente vai ter o quê? O incremento de calor, agosto, setembro e outubro. Então, esses 3 meses devem potencializar essa situação, e com um agravo também que a gente pode computar aqui, que é o período das queimadas. Então, a gente tem a condição de seca, mais as queimadas que se avizinham. Então, isso naturalmente não é bom para o Estado. Ayrton, e questão assim de ações de prevenção, né? Já que a gente já tem essa previsão aí de uma seca pior. O que é que está sendo feito para as famílias, para essas pessoas, os municípios? São 126, né? Já reconhecido pelo governo federal. O que é que está sendo feito aí para diminuir esse impacto da seca? Excelente pergunta, né? Uma coisa muito importante, as pessoas podem pensar assim, mas todos os anos nós temos esse fenômeno e tal. Esse ano nós tivemos algo muito interessante, Brandão. O governo, ele trabalha muito com a ciência, né? Nós temos um gestor que ele está constantemente perguntando, cobrando, utilizando a ferramenta de planejamento.
E lá, quando já existia o indício, veja bem, nós terminamos 2024, começamos 2025 com a possibilidade de uma bonança. Então todo mundo estava aguardando essa chuva. Mas quando bateu fevereiro, olha só, nós estamos falando do começo do período chuvoso, que a chuva parou, o governador ele acionou as secretarias e disse o que está acontecendo. Ele viaja, né? Ele viu que algo estava errado. E então ele chamou SADA, ele chamou SAF, CEFI, Defesa Civil, SEMAR, e montou um gabinete de crise ainda dentro do período chuvoso. Se eu quero resposta, eu quero uma ação, porque nós estamos vendo que poderá haver seca. E a partir dali, um programa que havia sido desenvolvido pela CEPLAN, chamado Água e Vida, começou a trabalhar. Qual é o nome do programa? Água e Vida, que na verdade o que é Água e Vida? São um conjunto de ações de secretarias que antes trabalhavam isoladas, cada qual no seu quadradinho, agora elas trabalham consociadas para atender às prioridades. Então, por exemplo, se a nossa prioridade é a Serra da Capivara, vai todo mundo para a Serra da Capivara. Vai a SASC da ex-governadora Regina, né? Vai a SEMAR do Felipe, vai a SEDEC do Nerinho, vai todo mundo para lá. Então, esse programa, ele significa a utilização racional de um recurso que a gente sabe que não é abundante, que precisa ser gerido de forma satisfatória, e combatendo as mazelas, que é a mazela da insegurança hídrica, né, e da insegurança alimentar. Qual é a região agora que está sendo assim a prioridade do governo? Prioridade máxima, Serra da Capivara, Vale do Itaim e a região do Vale do Canindé. Então a gente tem um arco ali, que é o arco prioritário, só que nós sabemos que esse arco vai expandir. Então é óbvio que a gente vai ter aí o território do Guaribas inteiro inserido nessa questão, provavelmente o Vale do Sambito, e nós teremos uma parte considerável do território do Vale do Rio Piauí e Itaueiras. Então, o processo de avanço, de conversão da estiagem em seca, ele é algo previsível. Então, o governo está inicialmente atendendo as prioridades, isso envolve um monte de coisa. Não é a solução, apenas a solução ortodoxa, a solução comum. Todo mundo sabe, carro-pipa, não é apenas isso. O governo está trabalhando com a frente da cesta básica, está trabalhando com a frente dos insumos para manter o plantel, né, da pecuária, que foi muito prejudicado porque faltou pasto. Nós temos hoje muitos produtores que estão se valendo de uso de ração, estão pagando ração cara. Então o governo criou um programa, a SADA está trabalhando muito nesse sentido. Tem um programa de dessalinização, tem um programa de perfuração de poços, ou seja, de tal forma que há uma frente, e ele também, o governo aumentou o orçamento dessas secretarias, né, nesse quesito. A gente não vai resolver o problema que está instalado na natureza, né? Mas nós vamos mitigar, nós vamos diminuir o impacto desses fenômenos sobre a vida das pessoas, sobre a qualidade de vida das A pessoas. SEMAR anunciou uma construção de algumas cisternas, né, para aquela região, diz que já é até um modelo bem executado e no Ceará também, que convive com a seca, né? Porque a seca a gente não consegue mudar, né? A gente tem que conviver melhor. Como é que está essa ação, Werton? Excelente, né? Um detalhe muito importante desse arranjo que o governador criou é a coleção de boas práticas. Ou seja, o que é que está dando certo no Rio Grande do Norte, o que é que está dando certo no Ceará, o que é que a gente pode trazer, o que está dando certo no Piauí que a gente precisa melhorar. Sim. Né? Então, a política de cisterna ela é essencial. A gente precisa que as comunidades aprimorem essa cultura. A cultura de convivência com o semiárido ela precisa ser levada muito a sério. E não apenas na questão do armazenamento d'água, mas no desenvolvimento de novas matrizes, né? De novas espécies mais adaptadas, um feijão mais adaptado à condição seca, um milho mais produtivo. Então, esse é um momento em que todo o esforço e expertise do governo está sendo lançado para enfrentar essa e está sendo uma das secas mais severas, está se configurando como uma das secas mais severas que nós já enfrentamos. Já é seca no sertão, ainda é estiagem no cerrado, mas a progressão é daqui até setembro que a gente tenha boa parte do sul do estado completamente tomado pela seca. A gente percebe que agora, apesar de a gente estar convivendo novamente com a seca, enfrentando um novo período de seca, é diferente dos anos 70 e 80, que havia um grande êxodo rural por conta da estiagem. Essas políticas públicas que você acabou de falar, estão conseguindo manter o homem na sua cidade, no campo? Exatamente. O que a gente observa é que existe um dinamismo, e esse dinamismo transcende as políticas que estão sendo feitas agora, às vezes eram anteriores. A gente tem uma pujança comercial, a gente tem uma economia criativa, tem muitos municípios que estão se reinventando. Por exemplo, tem município que está se reinventando no turismo, tem município que conseguiu, por exemplo, dar o pulo do gato na economia melífera, a apicultura
conseguiu desenvolver um avanço no beneficiamento, na produção de derivados. Há uma série de soluções criativas que precisam ser valorizadas e visualizadas no município. A gente precisa olhar mais para o nosso interior, ver as experiências que são exitosas, ou seja, observar o grau de resiliência do sertanejo. Tem muita coisa boa que precisa, às vezes, de um empurrãozinho, de um apoio de um ente estadual ou mesmo do governo federal. De tal forma que a gente está usando toda a expertise nesse sentido. Vou citar o exemplo da Defesa Civil. Olha só o que é que o governo promoveu. O governo promoveu a maior capacitação de gestores municipais em defesa civil. Aí alguém pode dizer assim, mas capacitar para a defesa civil, qual é o retorno que isso vai ter, além da prevenção de um desastre? Muito pelo contrário, essa capacitação é para buscar aquilo que nós necessitamos, recursos. A capacitação em defesa civil é uma capacitação em gestão de riscos. Nós temos uma plataforma chamada S2ID, que todo e qualquer agravo, a seca, o gestor municipal pode preencher os dados e buscar os recursos reparativos. Então, ele consegue gerar recursos que antes a gente não conseguia, pelo simples fato de nós não conhecermos o sistema, de nós não sabermos preencher o sistema, né? A gente tinha um problema, vivia sempre ali pedindo para o governo do estado atuar, quando nós temos direito a recursos federais reparativos que são estratégicos. Tem no Piauí uma sala, um local que é chamado Sala de Monitoramento das Condições Climáticas. Esse equipamento funciona, né, realmente? Nós temos, na verdade, duas, né? Se a gente imaginar o conceito de sala de situação, nós temos várias. Por exemplo, nós temos uma na saúde para agravos, muito eficiente, do Vigia SUS, né? Parabenizar o secretário de Saúde, uma sala perfeita, estive lá várias vezes. Nós temos a da SEMAR, que é chamada de SAMPES, que é uma sala hidrológica, uma sala que funciona vinculada à Agência Nacional das Águas. E a nossa está em fase de montagem, depois vamos convidar vocês para conhecer, né? A nossa é o SEGRID, é o Centro de Gerenciamento de Riscos e Desastres, que será uma sala de alerta. Então, essa nossa sala, o objetivo dela é detectar situações, problemas e comunicar aos órgãos competentes. Comunicar a segurança, comunicar a SEMAR, comunicar Corpo de Bombeiros, comunicar a saúde. Então, é uma sala que vai estar trabalhando com várias variáveis de monitoramento. Ela não é uma sala hidrológica, ela é uma sala de alerta de desastres. Uma estrutura menor, mais compacta e vinculada a uma instituição de alta credibilidade, que é o SENAD, o órgão de gestor de desastres do país. Roberto, as pessoas precisam também participar desse movimento no sentido de preservar e de evitar maiores desastres e essas condições climáticas adversas que nós estamos enfrentando, não é isso? Como as pessoas, o que as pessoas podem fazer, como podem ajudar a preservar o nosso meio ambiente para que esse efeito climático, pelo menos, arrefeça? Como sempre, cirúrgico, né, Brandão? A gente sabe que nenhuma política pública ela é efetiva se não tiver engajamento social. Por mais generoso, por mais altruísta, né, e sabe que seja o governante, um decreto, uma canetada não vai vingar se não tiver o feedback. Então, hoje, qual é o grande foco? Você vê que nós temos uma secretaria chamada de SERES, Secretaria de Relações Sociais. Ou seja, se a gente consegue mobilizar as lideranças, mobilizar as comunidades para marchar junto com a gente, para fazer a política pública que vai mitigar ou minimizar um risco, nós vamos ser bem-sucedidos. Então, hoje, o que nós mais precisamos em termos de política ambiental, em termos de política de emergência climática ou de defesa civil, é que a sociedade vista o colete como nós estamos vestindo aqui. Vá a campo. Isso implica programa de arborização, vamos plantar uma árvore. Isso significa dar um acondicionamento ideal, adequado ao lixo, não fazer queimada, buscar preservar os nossos espaços turísticos, o nosso espaço de convivência, buscar ter uma atitude cidadã. Então, se a gente tem a sociedade envolvida nesse processo, olha, o erário público, ele é poupado, né? Ou seja, a gente vai gastar menos, vai gastar melhor, porque o cidadão ele não é só engajado no ato de fazer, ele é no ato de participar e cobrar dos seus gestores. Enfim, é um circuito virtuoso que a gente precisa fomentar. Huerto, a gente estava falando ainda há pouco de um lançamento que vai ter uma novidade que a Defesa Civil está trazendo aí, que é um modelo, um sistema de alerta sonoro que é inspirado aí no modelo norte-americano. Você pode falar um pouquinho a respeito disso? Vai ter um lançamento aí, né? Vai ter o lançamento. O que é esse sistema de alerta e quando é que ele pode ser usado aqui no nosso estado? Olha que a gente andou namorando esse sistema há um tempão, né? É muito, muito comum nos Estados Unidos, as pessoas ouvem falar que é utilizado até para sequestro.
para, né, rastrear situações de sequestro. O Defesa Civil Alerta, ele foi um arranjo do Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional com o Ministério das Comunicações e a Anatel para dotar o cidadão de uma ferramenta que empodera o cidadão, com aquela comunicação que diz, meu amigo, sai agora desse lugar que vai acontecer uma bagaceira. Ou seja, é um sistema de alerta para desastres. Então veja só, e ele é um sistema que ele vai te sacudir, vai mostrar para você que você está correndo risco, mesmo que você não queira. Por quê? Porque ele usa o eletrônico que todo mundo gosta, o celular. Vai avisar pelo celular, o cara vai receber lá um É uma aviso. ligação, é uma mensagem, é um aplicativo, como é que funciona aí na Vai ser um prática? disparo automático, né, de alguma informação. Olha, não precisa de cadastro, não tem negócio de link. Ah, eu vou preencher um link, um formulário, não tem isso não, é automático. E olha, não tem essa, eu tô aqui conversando com a minha esposa, eu tô no joguinho, eu tô assistindo lá o streamer, né? Não tem nada, ele vai tocar de qualquer jeito. Então tem um alerta sonoro que parece uma sirene. Vai abrir uma janelinha, viu, Malu e Brandão, com um texto. Meu amigo, nesse momento existe uma situação de risco. Claro, no dia 14, que é o nosso teste, não vai ter perigo, é só um teste. Você está fazendo história. Avisado, né? É Que um é um teste. teste. É um teste, né? Mas vai tocar tudo. A gente está tão preocupado que a gente conversou aí com alguns cinemas, né? Em Teresina, e a gente conversou com os gestores das salas de cinema para pedir gentilmente, né? Quando as pessoas forem na sessão do dia 14, tem a sessão de 3h30, né? Olha, você pode desligar o seu celular ou colocar no modo avião, porque às 3h30, na hora que você estiver vendo a ação, a cena romântica, vai tocar e vai atrapalhar seu filme. Então, veja só, é um sistema invasivo, maravilhoso, muito inteligente, mas que ele só pode ser utilizado em situações excepcionais. Não corre risco de alguém usar para fazer terrorismo com as pessoas. Olha, está tendo enchente, está tendo um incêndio monstruoso aí na sua área. Tem como fazer isso ou é seguro? Ele é um sistema seguro porque ele é um sistema todo criptografado de ponta. Somente a gente tem uma equipe de 6 operadores, mas desses 6 operadores, só 2 têm acesso à senha preferencial. E ele tem um protocolo rígido de sanções administrativas e penais, porque é a senha da pessoa, é a digital da pessoa que vai estar lá. Então, ele não pode ser usado para nenhuma hipótese. Você imagina a pessoa aplicar um alerta, eu ia mexer com os meus amigos do futebol, para fazer uma zoeira de um time de futebol. É. Um absurdo, né? Não É. pode, em hipótese, nem aquele do SMS, aquele também tem que você se cadastra, a gente pode fazer qualquer tipo de menção estranha ou fora da curva. Então é um protocolo muito rígido, ele é protegido, e um detalhe muito importante, embora seja uma mensagem automática, na hora que a gente aperta o botão aqui no estado do Piauí, existe um técnico do Senad que automaticamente valida ele. Validar. Então você tem pelo menos 3 pessoas de segmentos diferentes, em tempo real, validando aquela informação, para evitar que a gente provoque uma situação, um estresse desnecessário na sociedade. É porque nós vivemos num país que tem gente faz todo tipo de bandidagem, né? Usa as redes sociais Fake para news. fake news, para inventar coisa, para criar medo nas pessoas. Então, tá aí, o Erto está dizendo aqui que esse sistema é seguro para você não ter medo, que você vai receber mensagens que realmente você vai precisar. É isso? Vai funcionar no Piauí todo? Vai, Wellington? Piauí todo, só relembrando aqui, os nossos técnicos credenciados pelo Senad, um técnico da Anatel e o próprio técnico do Senad. Então você tem um filtro. Esse sistema, ele vai funcionar na fase teste dia 14, prepare-se, você vai estar fazendo história no Piauí na Defesa Civil. É um sistema que tem nos Estados Unidos, na Europa, no Japão. Ele vai ser startado, ele vai tocar em Teresina, toda Teresina, Uruçuí, Picos e Esperantina. Todos os munícipes que tiverem um celular, né, 4G, 5G, vai tocar. E um detalhe importante, Você tem um trabalho com as operadoras de celular? tem. Isso é tudo fechado. Nós tivemos recentemente em reunião com o senhor José Matias, que é o gerente da Anatel. Lá em Brasília, nossos técnicos tiveram reunidos com todas as operadoras de celular. Elas, inclusive, a Anatel e as operadoras vão estar com técnicos nos municípios para verificar o sinal, a qualidade, né? É um processo todo auditado. Vem um representante da Nacional do Senad ao Piauí, também auditar o processo. O primeiro alerta
vai ser o dado na capital, em todas as capitais do Nordeste vão receber simultaneamente. Então, esse primeiro alerta ele é dado pela autoridade maior do Senado. Provavelmente nós poderemos ter o prazer de ter não só o ministro Valdez Góes, mas quem sabe até o presidente Lula participando desse momento. Existe essa possibilidade. Já o segundo alerta, que é duração de 5 minutos apenas, esse vai ser dado por nós aqui. Nós somos autorizados a startar Uruçuí, Esperantina e Picos, né, na fase teste. Então, vamos só recapitular aqui. A partir de quando esse serviço vai estar funcionando? Dia 14, a fase 14 teste. de junho. 14 de junho, fase teste. A partir das 15 horas, o sistema começa a operar e aí nós vamos seguir a autorização federal para o alerta. A previsão é que em Teresina a gente esteja acionando o primeiro alerta às 15h30 e às 15h35 nas cidades do interior, ok? Nós vamos estar com equipes nos shoppings, vamos estar com equipes de rua, né, para que as pessoas identifiquem com o colete, se a pessoa tiver uma dúvida, né, quiser perguntar, não fiquem amedrontados, angustiados, isso é um teste e é um momento importante no Brasil. Significa que a Defesa Civil está amadurecendo, é um aporte tecnológico que nos força o sistema a melhorar. Ou seja, nós estamos recebendo a tecnologia e temos que acompanhar a tecnologia, né? Acompanhar o seu ritmo. Você está no portal piauihoje.com. Pedir aos nossos internautas aqui que nos ajudem a fazer o nosso trabalho. Assine aí o nosso canal no YouTube, curta aí os nossos vídeos, compartilhe o nosso conteúdo e ative o sininho aí para você não perder nenhum episódio. Malu, ontem vamos falar aqui com o Elton sobre um negócio que os fenômenos da natureza, aquelas coisas que ocorrem, chamam muita atenção ainda, né? Ontem teve Elton, você que é um estudioso aí desses fenômenos. Objeto luminoso. Teve um objeto luminoso que passou ontem no céu do Piauí, né? Sim. Piauí, Maranhão, se não me engano, Ceará. Foi visto aí por muitas pessoas, registrado também nas redes sociais, as pessoas sempre estão de olho. O que é Já aquilo? publica logo. Excelente, né? Olha, Não é OVNI, não, né? não. É de Olha, voador, né? nós Tem vivemos... um pessoal aí que andou Tem. Estou esperando extraterrestre, botando um negócio na Que a cabeça. gente ia ser abduzido. É, teve um pessoal aí Tem um pessoal... botou um celular na cabeça. Eu lembro dessa história aí, né? Um extraterrestre. É o mesmo pessoal que ficou do lado dos pneus? Rezando. Ah, isso. sim, tudo bem. Então... Mas então não é extraterrestre. Não. Uma coisa muito interessante, nós vivemos numa época que as pessoas estão muito curiosas, Brandão. Isso é bom também, né? Um celular na mão é quase impossível não acontecer um fenômeno, seja da natureza, seja produzido pelo homem, que passe despercebido. Além disso, muitas residências têm câmeras de segurança que flagram. E nós tivemos o privilégio, eu digo privilégio porque é raro, de ver esse fenômeno. Um facho luminoso adentrou pelo Oceano Atlântico, vou falar da trajetória, e foi visto pela parte mais oeste do Ceará, mais da metade do Piauí e toda a parte norte do Maranhão. Essa foi a trajetória do bólide, né, do objeto. A princípio, Bola de fogo? a gente chama de bólide porque ele tem um facho luminoso muito grande. E naquele primeiro momento, quando as câmeras flagraram, às 19h10 de ontem, né, aliás, da segunda-feira, a princípio nós tínhamos a ideia de que seria um lixo espacial. O que é o lixo espacial? É um resto de satélite, de sonda, é um resto de foguete, que adentra no nosso planeta em altíssima velocidade, sofre aquele atrito, pega fogo incandescente e se desintegra. Então, a primeira ideia era essa. Todas as imagens foram registradas. Eu faço parte de uma organização aqui, além de ser da Defesa Civil, eu faço parte do GSS, que é o Graviton Scientific Society, que são jovens. Eu digo jovem, tem uns lá que são sexagenários, mas é tudo jovem, gosta disso. Que pesquisa o céu. E aí nós mandamos essas imagens para o Bramon, que é o órgão que fiscaliza e analisa objetos que caem na Terra. E há 90% de probabilidade de ser um meteoro. Meteoro. O que é um meteoro? É um objeto celeste, extraterrestre, não é alienígena, de fora do nosso planeta, pode ser rochoso ou metálico, caiu no Maranhão, caiu ali entre Milagres e Anapurus. Nós temos inclusive um vídeo do local da queda, né? Conseguimos obter acesso. E as pessoas provavelmente estão caçando, nesse momento, desde manhã, fragmentos do meteoro. Nós só recomendamos, para elas terem cuidado, se fosse metálico, não se aproximar. A gente tem muito material radioativo, né? Então tem que ter cuidado.
Mas configurando que é um meteoro, provavelmente terá fragmentos, porque a explosão foi grande, um brilho, um fulgor muito grande, então pode ter algum fragmento. Esses fragmentos são valiosos, principalmente para a ciência. Verdade. Alô, mais alguma dúvida? Não, tô aqui Satisfeita? satisfeita com a entrevista do Ayrton. Weston, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação aqui no Piauí Hoje. Está à sua disposição. Tem uma pergunta aqui do bastidor. É, pois não? Estão querendo saber até quando chove. Teresina deu Ah, uma chovida é? essa madrugada. Ah, é. É uma chuvinha, realmente, esqueci Até para quando vai chover? A gente está entrando no mês junino, dá para acender fogueira e pular bastante ou não? Vai Só para ter chuva? só acrescentando, né, há uns dias, 15 dias, uma semana, teve uma chuva assim que eu fiquei estranhando aquela chuva. Vai acontecer ainda ela? Pois é, esse é um negócio que eu gosto da chuva, né? A gente tá aí aguardando, como dizia a vovó, uns carocinhos d'água pra gente. Pelo menos no litoral, até a Esperantina, ainda há probabilidade de algumas chuvas com maior frequência, né? Porque o período chuvoso mesmo do norte se encerra em junho, do final de maio para junho. Mas aqui para nós ela vai ser mais esporádica. A gente vai desistir da chuva? Claro que não, a gente é esperançoso, pode chover sim. Todos os modelos matemáticos colocam a possibilidade de garoar, de serenar. Por enquanto, independente da chuva, a gente vai aproveitando as brisas agradáveis na madrugada, as condições ventosas, vai começar o período das pipas. Menino, não vamos brincar com pipa com cerol, não vamos brincar de pipa próximo da rede elétrica, vamos manter a segurança. Esse período é muito fértil para meninada. E para meninada que tem mais de 40, 50, que também que gosta, né, de minar. No mais, a chuva será sempre bem-vinda. Não há, por exemplo, grandes promessas de chuva. Mas ela pode acontecer. Inclusive, Brandão e Malu, até o mês de julho pode acontecer uma garoa. E de onde ela vem? Ela está vindo de longe, está vindo do Recife, está vindo da Bahia, sempre de forma esporádica e daquele jeitinho que a gente gosta, né? Para nos surpreender. Tem possibilidade de temporar, não, né? Não há possibilidade temporal. Porém, você sabe que a última, né? A última ela foi bem consistente. Pois é. E o BR Abrão promete ser assim, daqueles bem Infelizmente, abraçando o sol. infelizmente, olha o solzinho aqui. Não é igual esse aqui é o solzinho do calor humano, né? Agora o sol do BR queima mesmo. Há uma promessa realmente que seja um BR mais quente. A gente está nessa atuada. Vai começar mais cedo? Mas já começou praticamente. Nós já temos elementos de BR. Como assim? Nós já temos cidades que estão cravando 3 a 4 graus acima da média, o que é totalmente anormal. Então a gente espera, por exemplo, que em agosto a gente já tenha um BR térmico configurado, com temperaturas acima de 40 graus. Daí, cuidado, ó, água, viu? Mas esse período mais quente vai chegar a quanto? A previsão de aquele BR-Bro, a temperatura? Já está quase nele. Quase nele. Agosto já está configurado. Já é configurado. Mas A gente já vai estar abraçando o sol. Mas com quantos? Tudo está acontecendo. Acima dos 40? Acima dos 40. Tudo está acontecendo com um mês antes. Está sendo antecipado um mês antes. A estiagem começou um mês antes. Chegar até quanto, mais ou menos? 40 graus. Vai variar muito. Qual é a nossa grande preocupação hoje, falando como Defesa Civil? Inclusive, nós tivemos uma reunião há um mês atrás com o pessoal da CESAP, né? Com a equipe com a doutora Amélia. A nossa preocupação é que nós tenhamos aqui onda de calor. Se estiver configurada a onda de calor, nós vamos utilizar a ferramenta do alerta. Nós não vamos hesitar em usar. É configurado em que tipo de alerta? Severo? Severo. Onda de calor significa 5 graus acima da média, altíssimo risco para danos na saúde. Já tivemos isso alguma vez? Tivemos apenas ameaça, né, no sul do estado. Então, significa, por exemplo, que eleva-se o risco de hipertermia, Então, ou seja, de pessoas que podem desfalecer. Pode passar por uma onda de calor. Pode passar por uma onda de calor. A partir de agosto. A partir de agosto. Pois aí, um alerta já para a população ir se cuidando, bastante líquido, bastante água, se proteja do sol. Roupas claras, quando for fazer o fitness, né, e arejadas, que é para ter aquele zelo, né, com a sua saúde. Ok. Roberto, muito obrigado pela sua participação aqui no Portal Piauí hoje. Nós agradecemos demais e ficamos à sua disposição, ok? Nós que agradecemos, né? O portal sempre presta um relevante serviço público à população do Piauí. Alô, obrigado, Malu. Gostou da entrevista, Malu? Gostei bastante. É? Só estou preocupada um pouco com o calor. Mas você não Eu vai... já vim hoje com calor, a gente está aqui começando o mês de junho. Mas aqui o clima tá bom, né? Aqui dentro tá ótimo. 24, 25 graus, tá? Mas lá fora já tá pegando fogo. Ok, voltamos amanhã.